Tudo que veremos ao longo desta apresentação será processado pelo cérebro, assimilado ou não, utilizado ou não, mas deixará marcas no mesmo, queira você ou não. Somos formados por 640 músculos, 3 bilhões de fibras nervosas, 30 trilhões de células vermelhas. A máquina perfeita se locomove pelas ruas, corredores e minas da NX Gold. E quem poderia detê-la? Um esqueleto leve como alumínio, resistente como aço e 4 vezes mais forte que o concreto. Somos um espetacular produto de engenharia, por dentro e por fora. No centro de tudo, o coração é a nossa sala de máquinas. Bombeia sangue através de 96 mil quilômetros de veias e repete a operação 40 milhões de vezes ao ano. E o mais espantoso, somos 7 bilhões de exemplares únicos, nenhum igual ao outro. Um dos maiores órgãos de qualquer corpo humano, quem imaginaria? É o cérebro. Você pode ser magro e bem condicionado, mas seu cérebro é feito de proteínas e gordura, blocos naturais de construção das células nervosas. A máquina mais complexa do universo, portanto, está na sua cabeça. A história do seu cérebro começou pouco depois da concepção, quando o embrião do qual você foi formado ainda era chato como uma panqueca. Mas antes mesmo de você nascer, o cérebro estava praticamente formado. Cada um de nós tem 100 bilhões de neurônios, o mesmo número de estrelas no céu, e eles disparam num interminável circuito elétrico, transportando informações sobre o que se passa dentro e fora de nós. O cérebro humano precisa de muita energia, consome 20% do oxigênio do corpo. O cérebro em atividade, além de processar e perceber o mundo à nossa volta, guarda nossas memórias, um imenso cofre carregado de experiências. A memória representa a nossa possibilidade de voltar ao passado para interpretar o presente e depois planejar o futuro. Sem ela, ficaríamos perdidos na vida. E tem gente que não valoriza tudo isto. Uma engenhoca onde cada centímetro de pele ou cada órgão tem uma missão, precisa ser entendida e cuidada. Esta máquina tem um manual, não está escrito, mas subentendido em nossa mente. Acontece que fatores externos muitas vezes nos atingem, nos afetam e mexem conosco. Acontecimentos inevitáveis que fazem parte da vida de todos nós. A ciência ainda não consegue explicar claramente por que alguns de nós superam traumas e decepções com mais facilidades que outros. Mas a ciência deixa muito claro que os chamados distúrbios mentais são uma realidade do nosso tempo e que, assim como outras doenças, precisam de atenção e muitas vezes de tratamento. Deixa eu te contar uma história real. Os estudiosos dizem que começou no Oriente e outros dizem que foi na China e se espalhou por todo o mundo e havia pânico nas ruas. E os governos tiveram que cancelar festivais, festas e reuniões. E as pessoas se deram conta de suas fragilidades. Acabo de te contar um pouco do que foi a peste antonina, uma pandemia que atacou o Império Romano no ano 165 d.C. e, dizem os estudiosos, matou entre 10 e 12 milhões de pessoas. Mas a boa notícia é que na nossa história enfrentamos situações semelhantes a esta, mas superamos todos estes momentos. No início do ano de 2020, uma pandemia abalou nossa geração. As cidades ficaram vazias, o comércio e os serviços fecharam, as ruas sem movimento. Olhávamos para o noticiário e não sabíamos o que pensar e nem no que acreditar. É lógico que o medo e a ansiedade surgiram. O medo e a ansiedade que podem provocar estresse e até mesmo nos deixar em pânico. E a verdade é que não sabíamos como lidar com tudo isso. Alguns tiveram que ficar em casa. O seu lar se tornou um escritório. Mas não dávamos conta do trabalho por causa da rotina da casa, das crianças sem a escola. Na realidade, estávamos sozinhos e com medo. Neste ano de 2021, a humanidade inteira continua atravessando um tempo de muita incerteza, que não tem precedentes desde que nos tornamos um mundo globalizado. É uma época diferente. É difícil aceitar esta nova realidade que temos que enfrentar. O novo coronavírus mudou completamente a nossa vida,
modificando rotinas, trabalhos e sistemas inteiros, prejudicando desde o maior até o menor, nesta engrenagem chamada mundo. Ninguém está imune nesses momentos de crise. Por causa desta incerteza e das consequências desta situação, estamos experimentando muita ansiedade enquanto aguardamos que alguém anuncie a cura definitiva. E como lidar com essa ansiedade? A medicina conseguiu em tempo recorde uma vacina. Ainda assim, fazemos muitas perguntas a respeito do que está acontecendo. Por que tudo isto? O que vai acontecer depois? Quanto tempo mais teremos que esperar? Como vai ficar a escola das crianças e o meu trabalho? Sem dúvida, o estresse e a ansiedade nos deixam com os nervos à flor da pele. Ele modifica a nossa rotina. E tudo isso nos obriga a parar, a desligar o motor do carro da nossa vida. E percebemos nossa total fragilidade. As quarentenas e o distanciamento social têm comprovado que, como seres humanos sociáveis, nossa essência não é viver isolados e nem trancados. Isto é o maior desafio para os dias à nossa frente. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos, mas para viver em sociedade, para nos relacionar e criar vínculos. Por isso, o fato de saber que parte do antídoto desta pandemia é o afastar-se do outro, nos desestabiliza ainda mais. Para muitos, este é um tempo completamente diferente na rotina familiar. Alguns dizem que agora passam mais tempo com a família e todos se conhecem melhor. Quem diria, hein, que uma pandemia fosse a responsável por nos fazer conhecer mais os que vivem conosco, ou até mesmo a quem dorme ao nosso lado. A pandemia nos lembrou que a vida nos leva a um ritmo tão acelerado que os filhos crescem, os anos passam e, de repente, nos damos conta de que perdemos muito. O tempo voa. Se tem algo de positivo nessa história toda, é o tempo que tivemos para refletir. Viver isolados com os filhos em casa é um desafio diário. Isso gera novas rotinas e temos que aprender a lidar com as ansiedades deles, suas perguntas e a necessidade constante de preencher o tempo. Essa é uma forma de ver o copo meio cheio. Parece muito bom, mas sem dúvida é um novo paradigma de como viver em família e criar os filhos com amor. Apesar de toda esta situação e dos problemas que estamos enfrentando, temos a esperança, a certeza de que vamos superar tudo. Certamente não será fácil, já não está sendo fácil agora. O desânimo é um grande inimigo dos nossos pensamentos nestes tempos difíceis. E as chamadas doenças mentais podem chegar como uma sombra e se instalar em nossa mente e coração, abatendo ainda mais o nosso estado de ânimo. Este é um fato que não podemos ignorar, especialmente porque continuamos a receber uma enxurrada de informações ainda preocupantes. Isto pode nos afetar muito, a ponto de não podermos mais aguentar. Por isso, nesta semana, a NX Gold dedicou um capítulo inteiro sobre este tema. Afinal, precisamos falar sobre isso. O que define saúde mental? Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. Neste sentido, a saúde mental é um dos pilares para ser saudável e tem interação direta com o estado físico e social do indivíduo. Ainda a OMS define saúde mental como um estado de bem-estar no qual um indivíduo percebe as suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Quando há desequilíbrio que impactam nas funções neurais e fisiológicas, a saúde mental pode ser acometida por doenças e transtornos, como depressão e, mais à frente, Alzheimer. A diferença entre a saúde mental e emocional, os conceitos são semelhantes, estão conectados e costumam ser usados como sinônimos. No entanto, a saúde emocional está relacionada com a capacidade do indivíduo em moderar os seus pensamentos diante das emoções. Isto porque as adversidades da vida são constantes, sabemos disso. Algo pode fazer você gargalhar e, na sequência, algo pode lhe aborrecer. Quem não coloca atenção na saúde emocional sofre com oscilações de humor, baixa autoestima, alterações no apetite, além de não desenvolver o autoconhecimento. Em outras palavras, a saúde emocional é o que equilibra os sentimentos e emoções que nos atravessam diariamente. Ela colabora com a saúde mental, a qual tem relação com as reações químicas, doenças e transtornos da mente, e é um dos pilares para o estar saudável. Portanto,
saúde emocional e mental andam juntas. É importante destacar que se uma está em desequilíbrio, a outra também poderá sofrer as consequências. E aí vem a pergunta: por que então é importante cuidar da saúde mental? A saúde mental tem influência nas condições físicas, no bem-estar e nas atividades relacionadas ao cérebro, como a cognição. Somado a isso, uma mente tranquila tem melhores condições de administrar situações estressantes, ser mais produtiva e atenta. Por outro lado, uma mente em desequilíbrio pode desencadear doenças e transtornos mentais a longo prazo. Nesse cenário, o crescente número de casos de doenças e transtornos mentais é mais um motivo para colocar atenção na saúde mental. A Organização Mundial da Saúde apontou que quase 19 milhões de brasileiros apresentam transtorno de ansiedade e fez a previsão que em 2030 a depressão será a doença mais comum no mundo. Afinal de contas, todas as pessoas devem cuidar da saúde mental? Lógico. Afinal de contas, cuidar da mente faz parte dos cuidados com a saúde integral do indivíduo. Quer um exemplo? Uma pessoa que sofre com preocupações recorrentes pode apresentar um aumento do cortisol, o hormônio do estresse, que em níveis elevados está relacionado a diversas doenças, como diabetes e a pressão alta. Além da elevação de cortisol, pode provocar tensão muscular, insônia, mudanças de humor e palpitações. Nós somos muito parecidos com os computadores. O funcionamento dos computadores, como todo mundo sabe, requer a interação de duas partes. Uma delas se chama hardware, que literalmente quer dizer coisa dura, e a outra se denomina software, que quer dizer coisa mole. A hardware é constituída por todas as coisas sólidas com as quais o computador é feito. A software é constituída por números e símbolos que formam os programas e são gravados no hardware. Nós também temos um hardware e um software. Nosso hardware são os nervos, o cérebro, os neurônios, tudo aquilo que compõe o sistema nervoso. O software é constituído por nossas experiências e aprendizados e ficam gravados na memória. Do mesmo jeito como nos computadores, o que fica em nossa memória são símbolos, frutos de nossa história, sendo que o programa mais importante é a linguagem. Um computador pode apresentar problemas por defeitos no hardware ou por defeitos no software. Nós também. Quando o nosso cérebro tem problemas, temos que procurar psiquiatras, psicólogos e neurologistas, que virão com seus remédios e até mesmo com seus bisturis consertar o que se estragou. Mas quando o problema está em nosso software, ou seja, em nosso subconsciente, remédios e bisturis muitas vezes não funcionam. Não se conserta um programa composto de experiências e expectativas com ferramentas, porque o subconsciente é feito de símbolos e, portanto, somente símbolos podem entrar dentro dele. Assim, para se lidar com o subconsciente, há que se fazer o uso de símbolos. Por isso, quem trata das perturbações do software humano nunca se vale de recursos físicos para tal. Suas ferramentas geralmente são palavras, e elas podem vir de poetas, humoristas, palhaços, escritores, gurus amigos e até mesmo psicanalistas e psicólogos. Acontece, entretanto, que esse computador, que é o corpo humano, tem uma peculiaridade que o diferencia dos outros. O seu hardware, o corpo, é sensível às coisas que o seu software, sua mente, produz. Pois não é isso que acontece conosco quando ouvimos uma música e choramos? Vemos as conquistas de alguém que amamos e nos emocionamos, ou perdemos alguém e sentimos, ou observamos nossos filhos e gargalhamos com suas histórias. Diferentes dos computadores, nosso corpo e nossa mente são um conjunto e interagem o tempo todo, deixando marcas um no outro, positivas e negativas. Talvez o grande suporte que possuímos para combatermos os vírus que invadem nosso consciente são as palavras produzidas em nosso subconsciente. Falar, extravasar, reclamar, brigar fazem parte da vida, mas não podemos esquecer de agradecer ou reconhecer quem nos ajuda. Sentimentos bons e ruins precisam ser extravasados. Desta forma, vamos limpando o disco em que gravamos nossa história, deixando espaço para novas histórias e nos afastando dos sentimentos ruins e de insegurança que trazem conflitos e problemas ao nosso sistema. Agora, um dos problemas são os mitos relacionados à saúde mental.
E infelizmente, ainda hoje, há quem acredite que não é necessário manejar o estresse, perceber abatimentos, desânimos e situações que alteram o estado psíquico e físico com certa frequência. Existem mitos que rondam os cuidados com a mente e que bloqueiam quem precisa de ajuda. Muitas pessoas não priorizam a saúde mental por resistência, falta de reconhecimento do problema, julgamento, preconceito, falta de tempo e até mesmo por pensar que é algo supérfluo. Então, quais são as situações que interferem na saúde mental? Fatores sociais e do ambiente. Geralmente estão relacionadas com o estresse do ambiente ocasionado por determinadas situações, como instabilidade econômica, relação familiar turbulenta, falta de vínculos com amigos, momentos de transição, isolamento social como o que estamos vivendo, doenças, entre outros. Há diversas questões sociais e desafios que servem como gatilho para desequilíbrios mentais. Geralmente são motivados por sentimentos de pressão, comparação, medo, insegurança e outras emoções que podem desestabilizar o indivíduo. Agora vamos falar um pouquinho sobre outro aspecto, que é o excesso de carga mental. Muitas demandas, preocupações, assistência frequente a terceiros, cuidados com casa, família e trabalho geram o excesso de carga mental, que também pode estar associada com condições prejudiciais para a saúde da mente. Esta sobrecarga é historicamente atribuída às mulheres, porque as mulheres dividem seu tempo entre as atividades do trabalho, do lar, da família, pessoais e sociais. Contudo, hoje em dia, não é uma exclusividade delas. Muitos homens também sofrem com o excesso de carga mental e podem apresentar transtornos e doenças. Agora, o ambiente de trabalho. No nosso ambiente de trabalho, com o cumprimento de prazos, excesso de tarefas, mudanças na rotina e ambiente estressante no meio profissional, também pode interferir na saúde mental. Como exemplo, em 2020, 576 mil trabalhadores brasileiros foram afastados devido a transtornos mentais e comportamentais, o que registrou o aumento de 26% em comparação com os registros de 2019. Outro fator que contribui para a desestabilização do cérebro é o que nós chamamos de substâncias tóxicas, que vão desde o álcool até as drogas ilícitas. A verdade é que as substâncias tóxicas geram prejuízos físicos e sociais, além dos mentais. As reações químicas do cérebro sofrem alterações no seu funcionamento diante dos efeitos destas drogas. Além disso, quem faz uso excessivo destas substâncias pode eventualmente ter alucinações, insônia, comportamentos violentos, ataque de pânico, ansiedade e falta de noção ao enfrentamento de situações de risco. Sem contar que elas mudam o comportamento, o que impacta no convívio social e familiar e pode impulsionar possíveis problemas. Um outro fator que pode contribuir para uma péssima saúde mental é a alimentação. Sim, acredite, a alimentação. Você deve saber que ter uma alimentação balanceada é um requisito para ser saudável. Entretanto, há nutrientes que favorecem a mente e, quando estão em deficiência, pode ocasionar problemas mentais. É o caso da falta de vitamina B12, dentre outros. Outro fator preocupante é o envelhecimento. As alterações hormonais da menopausa nas mulheres e a chegada da idade mais avançada podem impactar na saúde mental, por mais que sejam mudanças naturais. Durante a menopausa, a produção de hormônios femininos diminui e ocasiona muitos efeitos no corpo e na mente feminina. As alterações no humor e a depressão são alguns exemplos. Já ao envelhecer, o idoso passa por muitos acontecimentos, como a perda de pessoas, limitações físicas, modificações e adaptações na rotina, dependência de terceiros e declínio nas funções cerebrais. Estas situações podem contribuir com transtornos e doenças mentais. Outras situações podem igualmente contribuir com transtornos e doenças mentais. Alguns exemplos: grandes perdas e rupturas, por exemplo, morte de entes queridos, divórcio, demissão, choque cultural e outras rupturas podem bagunçar os pensamentos, emoções e levar o indivíduo a problemas mentais. Há muitas pessoas com dificuldade de passar por grandes perdas e a tristeza pode ser momentânea ou se prolongar por muito tempo, o que pode desencadear em desequilíbrios da mente.
Outro aspecto importante são os chamados fatores genéticos. A atuação da genética na predisposição a desequilíbrios mentais está em constante análise pelos pesquisadores. Há estudos que indicam que os genes podem ocasionar alterações químicas no cérebro, as quais podem desencadear em problemas mentais. Porém, é relevante pontuar que as determinantes para um gene estar ligado ou desligado sofrem influência do ambiente, dos nutrientes da alimentação e outros fatores. Como saber se minha saúde mental está bem? Olha só, coloque atenção em alguns sintomas. Há emoções e comportamentos que indicam desequilíbrios da mente e devem ser percebidos, além de buscar as melhores estratégias para lidar com os problemas da forma mais adequada. Entre os sintomas estão insônia, oscilação de humor, esquecimento, taquicardia e palpitações, falta de apetite ou apetite em excesso, desânimo, falta de concentração, irritabilidade e até mesmo falta de ar. Então assim, vamos terminar com algumas dicas sobre como cuidar da nossa saúde mental. Manter o equilíbrio da mente é essencial para estar saudável, assim como desmistificar a importância da saúde mental. O melhor de tudo, como vimos, o nosso cérebro é impactado pelo meio, pelas pessoas, pelas notícias e situações do cotidiano, como pressões e compromissos. Mas a boa notícia é que a partir do momento em que estamos abertos a discutir este tema sem tabus, fica muito mais fácil encontrar soluções. Desde as soluções que favorecem a saúde mental e emocional, até as soluções para sair dos momentos ruins, ou até mesmo para buscar ajuda. Então, faça uma autoanálise e tente perceber como você está mentalmente. Converse com seus familiares e amigos e tente perceber igualmente se alguém eventualmente precisa de um apoio. Nestas horas, um abraço e apoio são fundamentais. Mas, principalmente, utilize a antecipação, modificando hábitos negativos e substituindo por outros positivos. Para termos uma boa saúde mental, o primeiro passo é o autoconhecimento. Portanto, gaste mais tempo com você mesmo. E por último, se achar necessário, busque um diagnóstico médico. Quanto mais cedo detectado um eventual problema, menos mal este problema trará para a sua vida. Talvez o melhor antídoto para as chamadas doenças ou distúrbios mentais é a interação do grupo do qual fazemos parte. O grupo composto por amigos e familiares e o grupo composto por colegas de trabalho. Aqui na NX Gold, tem que ser a pessoa que se relaciona de forma honesta. Não compartilhe boatos, não fale mal dos outros. Resolva seus eventuais problemas de forma clara, honesta e direta. Participe desta forma da criação de um ambiente de trabalho leve e saudável. Afinal, todos somos diferentes e um ambiente saudável começa pelo princípio universal de todo ser humano, o de ser respeitado nas suas crenças e convicções. Desta forma, minimizamos fatores que contribuem para as chamadas doenças mentais.